No boteco da vida, quem nunca viu um pai se atrapalhar com moedas? Você o defenderia ou desviaria o olhar com vergonha alheia? Conta pra gente nos comentários. O sorriso debochado da atendente virou uma risada quando as mãos trêmulas do pai derrubaram várias moedas no chão brilhante da farmácia. Mas ninguém ali imaginava o que aconteceria em seguida. Vestido com uma camisa azul desbotada e calças surradas, o pai destoava sobre as luzes fluorescentes. O rosto marcado pelo tempo ficou vermelho quando ele se abaixou para pegar as moedas, os joelhos estalando no silêncio repentino. A receita médica em sua outra mão amassou um pouco por causa do aperto. "Senhor, tem gente na fila", disse a atendente, sem disfarçar a irritação. Seu crachá dizia Melissa, e ela trocou olhares significativos com o colega atrás do balcão. "Não temos tempo para o senhor contar tudo isso." Ela gesticulou para as moedas. Vários clientes suspiraram alto, enquanto outros pegavam seus celulares para filmar o que seria mais um momento viral de humilhação pública. A voz do pai era quase inaudível. "Por favor, minha filha precisa desse remédio. Estou juntando essas moedas há semanas." Seus dedos calejados e manchados pelo trabalho braçal continuavam a separar moedas de 1 centavo, 5 centavos e 10 centavos com determinação desesperada. A receita era de um antibiótico, nada extraordinariamente caro, mas para quem vive com o salário contado, R$ 37 podem parecer 3.000. E se histórias de pais que não desistem movem você, inscreva-se agora para mais histórias emocionantes como esta toda semana. Ninguém notou o homem alto e elegante parado 3 pessoas atrás na fila. Seu terno sob medida e postura confiante contrastavam com os ombros curvados do pai desesperado. O homem bem vestido observou a cena com atenção, registrando cada detalhe. As botas de trabalho desgastadas do pai, a receita tremendo em sua mão e a diversão cruel estampada nos rostos na farmácia. "Senhor, não podemos aceitar tantas moedas, é contra as nossas normas", mentiu Melissa, sua voz mais alta agora, claramente atuando para sua plateia. "O senhor precisa voltar com o pagamento correto." Atrás dela, seu colega nem tentou esconder a risada, apontando discretamente para o casaco remendado do pai. Os ombros do pai se curvaram ainda mais. "Por favor", ele sussurrou, "minha filhinha está com febre há 3 dias. Eu prometi que traria isso hoje." Sua voz falhou na última palavra, e por um momento terrível, pareceu que ele desabaria completamente. 4 meses antes, Miguel Delaney era um homem diferente. Com um emprego fixo na fábrica local, ele sustentava confortavelmente sua filha Emma, de 7 anos, desde a morte de sua esposa Sarah 3 anos atrás. Seu modesto apartamento de 2 quartos não era luxuoso, mas Emma nunca passou necessidade. As paredes de seu quarto eram pintadas de amarelo, sua cor favorita, e cobertas com seus desenhos coloridos. Todas as noites, Miguel lia uma história antes de colocá-la na cama, seu ritual especial que os ajudava a lidar com a ausência de Sarah. Então veio o fechamento da fábrica. 200 trabalhadores demitidos com apenas 2 semanas de aviso prévio. Miguel se candidatou a todos os empregos que encontrou, mas em sua pequena cidade as oportunidades eram escassas. Ele conseguiu trabalhos temporários, cortando grama, limpando calhas, ajudando em canteiros de obras quando precisavam de um par de mãos extra, mas não era o suficiente. Suas economias diminuíram rapidamente, e então Emma ficou doente. O que começou como um simples resfriado se transformou em uma infecção grave no ouvido. O pediatra foi gentil, mas firme. Emma precisava de antibióticos imediatamente. Miguel esvaziou seu pote de emergência, aquele cheio de moedas que ele e Emma estavam guardando para uma viagem à praia no próximo verão. Cada moeda representava um pequeno sonho, uma promessa de dias melhores. Agora esses sonhos estavam em um saco plástico, sendo ridicularizados por estranhos que não conseguiam ver o sacrifício que representavam. De volta à farmácia, a tensão aumentou quando uma mulher na fila gritou: "Alguns de nós têm compromissos, não pode simplesmente mandar ele embora?" Vários outros murmuraram em concordância, sua impaciência alimentando a crescente hostilidade. Os dedos de Miguel pararam de se mover por um momento. A vergonha era quase sufocante, mas o pensamento de Emma, esperando em casa, encolhida no sofá com a vizinha idosa Dona Patel cuidando dela, deu-lhe forças para continuar. Ele havia prometido a ela que não voltaria sem o remédio. Ele retomou a contagem, murmurando números em voz baixa. R$ 15,63.
disse ele depois de um momento, empurrando uma pilha organizada de moedas. Ainda estou contando o resto. Sua voz era baixa, mas determinada. A atendente revirou os olhos dramaticamente. Isso é ridículo. Senhor, o senhor está atrapalhando a fila toda com esse circo. Ela se virou para seu gerente que se aproximava do balcão, atraído pela confusão. Ele está tentando pagar uma receita com moedas de 1 centavo. O gerente, um homem calvo com uma carranca perpétua, avaliou a situação rapidamente. Senhor, não podemos prender nosso caixa para isso. O senhor precisa usar um cartão ou voltar com notas. Seu tom deixou claro que a conversa havia terminado. Miguel não se moveu. Eu não tenho mais cartão, nem notas. Isso é tudo que eu tenho. A admissão pareceu doer fisicamente, mas seus olhos permaneceram fixos no remédio atrás do balcão, tão perto, mas impossivelmente longe. Já expulsem ele! Outro acrescentou. Algumas pessoas não têm vergonha. Os comentários cortaram Miguel como facas, mas ele se manteve firme, continuando a contar. Então veio uma voz do fundo da fila. Com licença! O homem bem vestido se adiantou, sua presença exigindo atenção imediata. Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. O comportamento do gerente mudou instantaneamente, o reconhecimento passando por seu rosto. Juiz Harrison? Claro, senhor. Como posso ajudar? Um sussurro abafado se espalhou pela fila. O juiz Roberto Harrison era bem conhecido em sua comunidade, não apenas por sua posição no tribunal, mas por sua reputação de justiça e integridade. Ele era o tipo de homem cuja mera presença parecia elevar os padrões de comportamento ao seu redor. O juiz se aproximou do balcão, parado ao lado de Miguel, que continuava contando moedas, alheio ao significado do homem ao seu lado. Eu estive observando esta situação, disse o juiz Harrison, sua voz medida, mas carregando uma autoridade inconfundível. E estou profundamente preocupado com o que estou vendo. O sorriso do gerente vacilou. Senhor, nós temos normas sobre aceitar moeda legal? Interrompeu o juiz Harrison. Porque, da última vez que verifiquei, essas moedas são emitidas pelo Tesouro Nacional e são, por lei, válidas para todas as dívidas, públicas e privadas. Ele se virou ligeiramente, dirigindo-se a toda a farmácia agora. Ou talvez sua norma seja sobre tratar os clientes com dignidade humana básica? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Miguel havia parado de contar, olhando para a figura imponente ao seu lado com confusão. Senhor, disse o juiz, virando-se para Miguel, por favor, continue contando seu pagamento. Eu acredito que todos nós temos tempo para esperar. Ele então olhou diretamente para aqueles que estavam filmando a cena. E eu sugiro que, a menos que tenham permissão explícita, gravar alguém em uma situação como esta levanta sérias preocupações com a privacidade. Os celulares abaixaram imediatamente. Você se manifestaria como juiz ou permaneceria em silêncio? Diga nos comentários. As mãos de Miguel estavam tremendo ainda mais agora, mas por uma razão diferente. Obrigado, ele sussurrou para o juiz, que simplesmente assentiu em resposta. R$ 24,87, anunciou Miguel depois de mais um minuto de contagem. Seu rosto caiu. Eu não tenho o suficiente. Eu pensei que tinha. A constatação o esmagou. Toda essa humilhação e ele ainda não conseguia o remédio de Emma. O juiz Harrison observou o desespero do homem, então pegou sua carteira. Sem hesitar, ele colocou uma nota de R$ 20 no balcão. Isso deve cobrir o restante, mais um pouco extra para sua filha. Antes que Miguel pudesse protestar, o juiz acrescentou, considere isso um adiantamento. Eu tenho procurado alguém para ajudar com o trabalho no quintal da minha casa neste fim de semana. O pagamento é de R$ 50 pela tarde, se o senhor estiver interessado. Miguel olhou para o juiz, o entendimento surgindo lentamente. Isso não era caridade, era uma oportunidade. Eu posso começar amanhã, disse ele, sua voz mais forte agora. Eu sou bom com minhas mãos, eu posso consertar coisas também se precisar. O juiz assentou. 2 da tarde amanhã, então. Ele entregou a Miguel um cartão de visita com seu endereço. A farmácia ficou completamente silenciosa. O rosto da atendente perdeu a cor enquanto ela processava a receita, evitando contato visual com qualquer pessoa. O gerente estava repentinamente muito interessado em reorganizar panfletos perto do caixa.
Quando Miguel recebeu o medicamento, ele se virou para o juiz Harrison. Eu não sei como agradecer. O juiz balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Apenas retribua quando puder. Ele olhou ao redor da farmácia, seu olhar demorando-se sobre aqueles que haviam sido tão rápidos em julgar. Estamos todos a um passo da desgraça de estarmos no lugar um do outro. O que Miguel não sabia era que 15 anos antes, Roberto Harrison havia estado em uma situação não tão diferente da sua. Antes de se tornar juiz, antes da faculdade de Direito, ele havia sido um jovem pai solteiro trabalhando em 3 empregos para sustentar seu filho depois que sua esposa os abandonou. Houve noites em que ele contou moedas para a gasolina para chegar ao trabalho, manhãs em que ele pulou o café da manhã para que seu filho pudesse comer. Ele nunca se esqueceu da picada de julgamento daqueles que nunca conheceram tal desespero. Do lado de fora da farmácia, o céu escureceu com a aproximação da chuva. Miguel apertou o saco de papel contendo o remédio de Emma contra o peito, protegendo-o como se fosse um tesouro. O juiz caminhou ao lado dele até o estacionamento. Meu carro está ali, disse Miguel, apontando para um Chevrolet antigo que já viu dias melhores. Se ele ligar. Ele deu um sorriso autodepreciativo. O juiz Harrison observou o veículo com preocupação. Ele vai levá-lo para casa com segurança? Na maioria dos dias, admitiu Miguel. Quando não, nós caminhamos. São apenas 5 quilômetros. Ele disse isso sem autopiedade, como se caminhar 5 quilômetros com uma criança doente fosse simplesmente o que se faz quando necessário. O juiz pareceu tomar uma decisão. Senhor Delany, Miguel Delany. Senhor Delany, eu falei sério sobre o trabalho no quintal, mas acho que podemos combinar algo mais substancial. Minha escrivã está saindo para licença maternidade no próximo mês e eu preciso de um substituto temporário. É principalmente arquivamento, organização de documentos, trabalho básico de computador. O salário não é extraordinário, mas é fixo. Isso o interessaria? Miguel ficou paralisado, as gotas de chuva começando a cair ao redor deles. Mas eu não tenho experiência em um escritório de advocacia. O senhor sabe ler, seguir instruções, chegar na hora, tratar as pessoas com respeito, mesmo quando elas não merecem? Os olhos do juiz brilharam com humor gentil na última pergunta. Sim, senhor, tudo isso. Então o senhor tem as qualificações que eu mais valorizo. Todo o resto pode ser ensinado. O juiz entregou a Miguel um segundo cartão. Ligue para este número amanhã. Diga a eles que eu o enviei. Eles vão marcar uma entrevista adequada, mas considere isso uma formalidade. Miguel pegou o cartão com descrença. Eu não entendo por que o senhor está fazendo isso. O juiz Harrison olhou para o céu escurecendo, as gotas de chuva salpicando seu terno caro. Porque há muitos anos, alguém fez algo semelhante por mim quando eu mais precisei. Ele olhou para Miguel. E porque sua filha merece ver que a dignidade de seu pai importa neste mundo. O primeiro sorriso verdadeiro em meses se espalhou pelo rosto de Miguel. Emma, o nome dela é Emma. Um belo nome, respondeu o juiz. Agora leve esse remédio para Emma antes que essa chuva piore. Enquanto Miguel se afastava, o Chevrolet antigo protestando a cada curva, o juiz Harrison observava sobre a marquise da farmácia. Ele pensou nas pessoas lá dentro que haviam sido tão rápidas em julgar um homem em seu momento mais baixo. Ele pensou em seu próprio filho, agora um médico de sucesso em Boston, que nunca se esqueceu das lições daqueles anos difíceis. E ele pensou em como a roda da fortuna gira facilmente, derrubando os poderosos e, às vezes, se a justiça prevalecer, elevando aqueles que caíram. 3 semanas depois, Miguel Delany entrou no Tribunal do Condado vestindo uma camisa e gravata novas, nada caro, mas limpo e passado. A infecção de Emma havia desaparecido completamente e ela estava de volta à escola, orgulhosamente contando a todos que seu pai trabalhava com o juiz que decide tudo. A posição temporária havia se transformado em algo mais promissor. O juiz Harrison descobriu que Miguel tinha um diploma de associado em contabilidade que ele nunca conseguiu usar. Com esse conhecimento, o administrador do tribunal transferiu Miguel para o departamento financeiro, onde sua atenção aos detalhes e ética de trabalho já lhe renderam atenção positiva. Naquela manhã, enquanto Miguel organizava arquivos na câmara do juiz, um rosto familiar apareceu na porta. Era Melissa, a atendente da farmácia. Ela estava parada desajeitadamente, segurando uma pasta.
Eu tenho documentos para o juiz Harrison, disse ela, sem encontrar os olhos de Miguel. Miguel assentiu profissionalmente. Ele está no tribunal até o meio-dia. Eu posso garantir que ele os receba. Ela hesitou antes de entregar a pasta. Eu lhe devo um pedido de desculpas por como eu o tratei na farmácia. Sua voz era quase inaudível. Miguel aceitou a pasta e o pedido de desculpas com graça. Todos nós temos dias ruins. Não foi apenas um dia ruim, admitiu ela. Eu fui cruel porque eu podia ser, porque isso me fazia sentir poderosa quando eu não sou. Ela finalmente olhou para ele. Eu não sabia que o senhor estaria aqui. Miguel colocou a pasta na mesa do juiz. A vida tem maneiras interessantes de reunir as pessoas novamente. Ele pensou por um momento. Então acrescentou. O juiz Harrison diz que estamos todos a um passo da desgraça, de estarmos no lugar um do outro. Eu acho que ele está certo. Melissa assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Meu irmão acabou de perder o emprego. Ele tem 2 filhos. Eu entendo melhor agora. Miguel pegou um cartão de visita na gaveta de sua mesa. O armazém na Rua do Salgueiro está contratando. O pagamento é decente e eles não exigem muita experiência. Diga ao seu irmão para mencionar meu nome. Melissa pegou o cartão, a surpresa evidente em seu rosto. Por que o senhor me ajudaria depois de como eu o tratei? Miguel pensou em Emma, sobre a lição que ele queria que sua filha aprendesse, sobre o valor da humildade e da compaixão. Ele sabia que dar uma segunda chance a alguém poderia fazer toda a diferença em sua vida. Ele sorriu gentilmente para Melissa e disse, porque todos merecem uma oportunidade de recomeçar. E se você gostou dessa história, deixe seu valeu demais. Enquanto o sol se punha, criando sombras compridas atrás deles, pai e filha seguiam para casa, com cada passo encurtando essas sombras. A vida, como um bom acarajé, encontra sempre um jeito de equilibrar seus sabores, doces e picantes, nos momentos mais inesperados. Naquela noite, enquanto Michael e Emma caminhavam pelo bairro, o velho Chevrolet finalmente pedindo arrego, Emma saltitava à frente, com a mochila amarela balançando a cada passo. "Pai!" ela gritou. "Dona Patel disse que você é uma fênix." Michael sorriu. "Uma o quê?" "Uma fênix. É um pássaro que queima e depois volta ainda mais forte das cinzas." Ela correu de volta para ele pegando sua mão. "Você é uma fênix, pai?" Michael olhou para sua filha, saudável, feliz, seus olhos brilhando com admiração por ele, apesar de tudo que passaram. Ele pensou nas moedas que havia contado naquela farmácia, na chuva caindo no terno caro do juiz Harrison, no novo pote no balcão da cozinha, já enchendo de moedas, desta vez, mas para aquela viagem à praia que ainda planejavam fazer. "Talvez nós dois sejamos, raio de sol", disse ele, apertando a pequena mão dela na sua. "Talvez todos nós possamos ser, se formos corajosos o suficiente para ressurgir." Enquanto Melissa saía, o juiz Harrison apareceu na porta, tendo testemunhado a troca. "Isso", disse ele suavemente, "é por isso que eu sabia que você era a pessoa certa para este cargo." Michael ajeitou os papéis em sua mesa. "Estou apenas tentando ser o tipo de homem de quem minha filha possa se orgulhar. Eu diria que você está conseguindo." O juiz colocou a mão no ombro de Michael. "E falando em Emma, não se esqueça de que ela é bem-vinda para se juntar ao dia da família do tribunal no próximo sábado. Meu neto estará lá. Ele tem mais ou menos a idade dela. A moral da história é, não julgue ninguém no momento de maior dificuldade. Você não sabe quem pode estar observando ou quão rápido as fortunas podem mudar. Lembre-se do ditado, a esperança é a última que morre. E, para aprender com tudo isso, por que guardar raiva só pesa a pessoa que a carrega?" Ele sorriu levemente. "E porque alguém recentemente me mostrou o que significa levantar os outros em vez de derrubá-los. E aí, curtiu essa história que aquece o coração mais que feijoada no inverno? Se você se emocionou, deixe seu valeu demais para apoiar o canal. Inscreva-se agora para mais histórias inspiradoras toda semana. E clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão surpreendente que você nunca vai esquecer.